O avanço da destruição da floresta amazônica é uma ameaça à biodiversidade do planeta. Agrava ainda mais o aquecimento global. Mas os cientistas afirmam que é um erro dizer que a Amazônia seja um pulmão do mundo. Lindas, exuberantes e verdes. É como a gente se acostumou a ver as florestas. Mas é nos bastidores do reino vegetal que ocorrem alguns dos fenômenos mais importantes para a nossa qualidade de vida. As árvores suam vapor d'água. É o que os cientistas chamam de evapotranspiração. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens de vapor d'água. O que os olhos não veem se transforma num rio São Francisco por dia, que sai da floresta amazônica e vira chuva em outras partes do país, irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades. As florestas também retêm dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa. Quando acontecem as queimadas, a liberação de CO2 acelera o desequilíbrio do clima. São milhões de toneladas de gás elevando a temperatura média do planeta. Fora o impacto causado na qualidade do ar das cidades, como acontece agora na região norte. Os cientistas também afirmam que a maior parte das espécies que vivem nas florestas ainda não é conhecida. Estima-se que apenas 15% delas foram catalogadas. A gente tem mais de 41 mil espécies de plantas. Só na região amazônica são mais de 13 mil espécies de plantas. A gente tem que levar em conta ainda que esse número é subestimado. Tem um número muito grande de espécies que a gente ainda não conhece essas espécies. Então, abrir mão disso não faz sentido algum. O avanço do desmatamento e das queimadas no Brasil justificaram várias mensagens nas redes sociais, lembrando que a floresta amazônica é fundamental para o planeta. Entre outras razões, porque produz oxigênio. Foi o que disseram, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Os cientistas lembram que, embora a floresta amazônica produza oxigênio, está longe de ser o pulmão do mundo. A Amazônia, ela não altera muito o balanço de oxigênio. Ela, por exemplo, retira anualmente até 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, através da fotossíntese, e ela retorna para a atmosfera cerca de 1,5 bilhões de toneladas de oxigênio. Só que 1,5 bilhões de toneladas de oxigênio é uma fração muito pequenininha, 0,001% do oxigênio do planeta. Este pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que a maior parte do oxigênio presente na atmosfera foi se acumulando em bilhões de anos nos processos de formação da vida na Terra. Para ele, tão importante quanto a floresta é o fitoplâncton, algas microscópicas que também produzem oxigênio nos oceanos. O avanço no conhecimento tem mostrado que essa função de produtor de oxigênio, na verdade, é compartilhada em aproximadamente 50% com o fitoplâncton. Um dos maiores climatologistas do Brasil, Carlos Nobre, denuncia o risco da Amazônia deixar de existir como nós a conhecemos se o desmatamento destruir pelo menos 20% de toda a vegetação. Dados atualizados dão conta de que a destruição já alcança aproximadamente 15% de toda a floresta. A Amazônia é a região com a maior biodiversidade, o maior número de espécies do planeta se encontram na Amazônia. Então nós teríamos uma enorme perda de biodiversidade. A Amazônia armazena 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono na sua biomassa, em cima da floresta, nos solos. Se isso for para a atmosfera, praticamente aniquila qualquer possibilidade de nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, de não deixarmos o planeta aquecer mais do que 2 graus. Na última segunda-feira, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro repudiou críticas de europeus às políticas ambientais do Brasil de uma forma muito parecida com a que o ex-presidente Lula costumava fazer. E nós mostramos uma declaração de Lula como exemplo. Pensando que a Amazônia é que nem aqueles vidros de água benta que tem na igreja, todo mundo acha que pode meter o dedo. Nós não podemos permitir que as pessoas tentem ditar as regras do que a gente tem que fazer na Amazônia. Lula repetiu a crítica em outras ocasiões, como quando fez essa declaração. Eu estava agora mesmo dando uma entrevista para um jornalista francês. Foi muito rápida a entrevista. Mas vem aquela velha história de que, olha, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos invadir a Amazônia e nós
vamos, sabe, prejudicar a biodiversidade da Amazônia, vamos mudar o ecossistema. E eu disse ao jornalista que era importante que a gente olhasse o mapa mundi do desmatamento dos últimos 1000 anos e fizéssemos um acompanhamento da evolução do desmatamento, e nós vamos perceber que este país, muitas vezes tão agredido por erros de pessoas que de forma irresponsável fazem queimadas e desmatamentos aonde não deveria fazer, este país ainda tem 69% da sua mata original preservada. Enquanto os países ricos que tentam nos dar lição só têm 0,3% das suas florestas preservadas. A reportagem de segunda-feira mostrava que não, que graças a uma política intensa de reflorestamento, a Europa tem hoje uma cobertura florestal de 42% do território. O ex-presidente Lula, preso em Curitiba, assistiu à reportagem e disse que ela comparava a política de desmatamento do governo dele com a do governo Jair Bolsonaro. Não foi isso o que a reportagem fez? Mesmo assim, advogados do ex-presidente pleitearam direito de resposta. Sobre o assunto, o Jornal Nacional apurou que desde o ano 2000 houve picos de desmatamento nos 2 primeiros anos do governo Lula e que, depois disso, políticas adotadas pelo governo do PT foram derrubando o desmatamento até 2012. A partir do ano seguinte, já nos governos Dilma e Temer, os dados até 2018 voltam a mostrar uma tendência de aumento do desmatamento. Não há informações fechadas ainda sobre o ano de 2019 pelo sistema PRODES. Esses dados normalmente são divulgados em janeiro do ano seguinte. Mas informações preliminares do INPE indicam que o desmatamento esse ano tem sido maior do que no ano passado. A Europa é um dos principais destinos dos produtos agrícolas brasileiros. Exportadores dizem que não têm interesse no desmatamento e temem reflexos nos negócios. Quase a metade de tudo que o Brasil vende para a Europa vem do campo. No primeiro semestre deste ano, as exportações do agronegócio para lá renderam cerca de 12 bilhões de dólares, quase 50 bilhões de reais. Representantes de governos de países como França, Alemanha e Irlanda manifestaram preocupação com os incêndios na Amazônia. Irlanda e França ameaçam não assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul. A ministra de Meio Ambiente da Alemanha defendeu mudanças no texto para pressionar o Brasil a dar garantias de proteção da Amazônia. Este economista vê risco de o Brasil ser retaliado. O primeiro produto que normalmente sofre são as carnes. A gente exporta bastante carne bovina e de frango, né, para a Europa. Então, tem os efeitos de curto prazo, que simplesmente é fechar um mercado, eles podem fazer isso, e os efeitos mais de longo prazo, como, por exemplo, andar para trás o acordo que a gente recém negociou com eles, que tem um prazo para implementação e que há cláusulas ambientais que eles podem revogar o acordo se a gente não cumprir isso. Hoje, a Finlândia propôs que a União Europeia estude a possibilidade de parar de importar carne do Brasil. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal defende a correta punição aos responsáveis pelas queimadas e a adoção de ações concretas para evitar a propagação dos focos e os impactos ambientais. E diz que a avicultura e a suinocultura do Brasil estão instaladas fora do bioma amazônico. Produtores de soja também se manifestaram. No caso do óleo de soja, por exemplo, a Europa é o destino de metade das nossas vendas para o exterior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, desde 2006 a indústria do setor não comercializa nem financia soja produzida em área de desmatamento. Brasileiros têm uma credibilidade construída ao longo desses mais de 10 anos. Então, eu não acredito que boicotes venham a ocorrer por conta do fato de que nós e os nossos clientes conhecem perfeitamente o que acontece
aqui no Brasil. Mas, em vídeo gravado na França para o Jornal Nacional, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também é um dos maiores produtores de soja do mundo, diz que o Brasil pode perder mercado. Segundo o ex-ministro, há interesse de governos europeus em proteger produtores locais. Esse acordo que estamos para assinar com a Europa e o Mercosul, ele não é desejado por França e nem por Irlanda. Exatamente os dois, nesse momento, que puxam a fila de uma ameaça a um boicote comercial e também uma ameaça à não conclusão desse mercado, desse acordo. O governo precisa mexer e alterar seu discurso urgentemente. Caso contrário, os prejuízos para o setor da agricultura, da pecuária brasileira, do agro como um todo, que é o grande negócio que o Brasil tem, será extremamente afetado.